Atividades sinistras, escapadas impressionantes, encontros intrigantes, criaturas míticas e evidências de forças invisíveis que vão te deixar arrepiado até a alma. Prepare-se para assistir a cada um desses momentos de tirar o fôlego. Você acredita em anjos da guarda? Eles realmente existem ou é apenas um mito? Bem, depois de assistir a esse clipe, talvez você comece a acreditar, assim como esse garoto acreditou. Ele estava parado ao lado de uma cerca, mergulhado em pensamentos profundos. De repente, ele sentiu algo e se afastou. E foi exatamente nesse momento que um carro surgiu e colidiu no exato ponto onde ele estava, destruindo completamente a cerca. Alguém sussurrou no ouvido dele pedindo para sair dali? Ou foi apenas uma fuga por um triz? O que vocês acham? Número 1. Perseguidos por uma criatura estranha. Em 2018, um rapper e seus amigos estavam dirigindo à meia-noite quando notaram uma criatura humanoide estranha correndo ao lado do carro. Seja lá o que fosse aquilo, seus movimentos não pareciam humanos. Ela corria de forma bizarra a toda velocidade. Curiosamente, alguns momentos depois, eles olharam para trás e viram a criatura descalça alcançando novamente o lado do motorista. Tiveram que fugir rapidamente quando a figura começou a correr ainda mais rápido, com olhos brilhando de forma assustadora. Por causa da escuridão, era difícil distinguir detalhes ou identificar a criatura. Quem assistiu ao vídeo chamou aquilo de Goophead, agindo de forma estranha para ganhar fama. Número 2. O Homem Sem Cabeça. Um vídeo publicado por uma fonte desconhecida causou alvoroço nas redes sociais ao mostrar um homem caminhando por uma estrada movimentada, mas sem cabeça visível nos ombros. Mesmo assim, ele andava normalmente, como qualquer pessoa. Houveram opiniões divididas sobre a autenticidade do vídeo. Alguns disseram que era uma edição, outros acreditavam que poderia ser uma encenação para chamar atenção, mas muitos afirmaram que poderia se tratar de um acéfalo, uma criatura mítica antiga que não possui cabeça, com traços faciais localizados no peito. No entanto, como o homem foi filmado apenas por trás, muita gente não se convenceu de que fosse realmente um homem sem cabeça. Número 3. Criatura gigante e peluda. Normalmente é relaxante observar as atividades de pássaros pequenos, mas uma gravação feita no norte de Michigan chocou todo mundo. Uma câmera em uma árvore posicionada a mais de 30 metros de altura capturou uma figura escura e enorme andando pela floresta abaixo de um ninho de águias. A criatura peluda apareceu do lado direito da tela, caminhando ereta em duas pernas e saindo pelo lado esquerdo. As autoridades sugeriram que poderia ser um pé grande, já que nada parecido havia sido registrado antes. Mas, por causa da distância da câmera, era impossível determinar com clareza o tamanho ou a forma exata do ser. Número 4. Elefante fumante. Pela primeira vez na história, um elefante selvagem foi filmado exibindo um comportamento inusitado, deixando especialistas perplexos. O vídeo de 48 segundos, gravado no sul da Índia, mostra um elefante asiático pegando algo com a tromba, colocando na boca e soprando uma nuvem de fumaça no meio da floresta. De acordo com especialistas em vida selvagem, alguns animais ingerem pedaços de carvão cobertos de cinzas como forma de automedicação para eliminar toxinas. Esse elefante pode estar fazendo exatamente isso. No entanto, ainda não há uma explicação definitiva para esse comportamento. Número 5. Aparição vitoriana. Uma mulher filmava seu filho de 5 anos andando de bicicleta em círculos numa antiga mansão na Inglaterra, datada do século XIX. Mas ao revisar o vídeo em casa, ela notou algo assustador digno de filme de terror. Uma figura feminina com roupas da era vitoriana e cabelo preso em coque parecia observar pela janela. Ao perguntar às autoridades, disseram que não havia ninguém dentro da casa naquele dia. Será que era mesmo um fantasma da era vitoriana? A verdade é que certas casas antigas carregam uma fama pesada, e essa pode ser uma delas. Número 6. Carroça assombrada. Um homem instalou uma câmera para investigar atividades paranormais no Museu Assombrado de Nottingham, que abriga objetos com estranhas histórias espirituais. Ele queria flagrar um espírito, mas o que viu foi o puxador de uma antiga carroça funerária se levantando com força e depois voltando à posição inicial. Para ele foi assustador, pois ninguém apareceu tocando o objeto. Não dá para dizer que foi ilusão de ótica, pois talvez alguma entidade estivesse movendo o puxador da carroça vitoriana. Quem sabe a mesma aparição vista pela mulher na janela. Número 7. Anjo da guarda no trânsito. Tudo na vida acontece por um motivo.
À primeira vista, parecia um acidente mortal. Mas a cena dramática de carros colidindo acabou salvando uma família no Arizona. O casal e seu filho pequeno atravessavam o cruzamento com o sinal verde em Phoenix, quando outro carro avançou o sinal vermelho. Por sorte, outro veículo com sinal verde apareceu e bloqueou o carro infrator, sendo atingido no lugar da família. Felizmente, ninguém se feriu e o motorista imprudente foi preso. Para aquela família, o outro condutor foi um verdadeiro anjo da guarda. Número 8. Palhaço assustador. Quem imaginaria que um passeio emocionante de quadriciclo poderia terminar assim? Gravado em Provo, no estado de Utah, 2 garotos passaram pelo maior susto de suas vidas. Eles estavam andando de quadriciclo por um campo quando notaram uma figura estranha escondida entre a grama alta. Curiosos, decidiram se aproximar. De repente, a figura, vestida como um palhaço sinistro, saltou para fora e começou a correr atrás deles. Por sorte, conseguiram fugir e ainda registraram o momento. O vídeo termina de forma brusca, com o palhaço, de rosto branco e expressão assustadora, correndo em velocidade máxima atrás deles. Número 9. A criatura da floresta. Durante uma expedição pelas florestas de Mudrava, na República Tcheca, um jovem youtuber gravava sua caminhada quando sentiu que havia algo errado, como se estivesse sendo seguido. Movido pela curiosidade, resolveu investigar. Mais adiante, encontrou pegadas estranhas e enormes profundamente marcadas na lama. Com o coração disparado, decidiu voltar. Porém, ouviu gritos assustadores vindos da floresta. Sem tempo para registrar mais nada, correu de volta para o carro. Segundo ele, os gritos continuaram até ele sair da floresta. Mas, infelizmente, não conseguiu filmar os sons. Número 10. O prego alienígena. Um vídeo de tirar o fôlego surgiu na internet em 2020. E virou um mistério viral. Ele começa mostrando um homem saindo pela porta da frente de sua casa, dando alguns passos e, de repente, desaparecendo como um clarão de luz. Muita gente começou a especular que ele era um alienígena sendo teleportado. No entanto, o próprio homem apareceu em um programa de notícias e esclareceu. O vídeo só parece estranho porque houve uma falha na gravação da câmera de segurança. Ela parou por alguns segundos e voltou quando ele já tinha saído de cena. Número 11. A sacola que anda. O próximo vídeo é uma daquelas cenas que fazem todo mundo coçar a cabeça. Uma sacola plástica aparece cruzando uma rua movimentada. Mesmo sendo visivelmente um efeito gráfico, com movimentos renderizados por computador e edição impecável, o vídeo despertou muita discussão. Afinal, qual o propósito por trás dessa criação? A resposta veio quando um usuário do Instagram revelou que se tratava de uma obra artística chamada Aquecimento Global. O objetivo era conscientizar as pessoas sobre os perigos do uso de sacolas plásticas no meio ambiente. Número 12. O gato do mal. O que você faria se visse um gato com olhos enormes, esbugalhados e uma expressão de vilão de filme de terror? Provavelmente sairia correndo. Esse gato, com aparência assustadora, parecia ter saído de um pesadelo. Muitos pensaram que ele representava um risco para quem o filmava. Mas calma. Esse gato estranho é, na verdade, Wilfred, um persa chinchila famoso nas redes sociais. Ele estava apenas relaxando no quintal enquanto era filmado por um comediante. O vídeo acabou sendo retirado do ar por acusações de vergonha felina. Segundo o dono, a aparência peculiar do Wilfred se deve a uma condição chamada prognatismo. Número 13. Balanços fantasmas. Parquinhos geralmente não entram na lista de lugares mal assombrados, a menos que fiquem no meio de uma cidade fantasma. Em Rhode Island, um pai levou seus filhos para brincar e testemunhou algo que jamais esqueceriam. Um dos balanços balançava sozinho, enquanto todos os outros estavam imóveis. O vídeo atraiu mais de 6 milhões de visualizações e milhares de comentários. Muitos chamaram de truque ou efeito do vento. No entanto, o pai afirmou que a atividade paranormal era real e decidiu nunca mais voltar ao local com os filhos. Número 14. Homem contra força invisível. Ser atacado por uma força invisível é um daqueles pesadelos em que você não consegue lutar porque não vê o inimigo. Um vídeo postado em agosto de 2007 mostra um homem agindo de maneira estranha, como se estivesse brigando com alguém. De repente, ele começa a empurrar, chutar e arremessar objetos, mas contra ninguém. Depois continua discutindo com essa presença invisível. Estaria ele enfrentando uma força sobrenatural?
Ou estaria sob efeito de álcool, drogas ou até mesmo passando por um surto mental? O que vocês acham? Número 15. A moto sem piloto. Outro vídeo intrigante mostra uma motocicleta rodando sozinha em linha reta por uma estrada próxima a Paris. A moto fantasma chocou quem estava por perto, pois ela seguia firme, sem ninguém guiando. Logo, o mistério foi esclarecido. A moto havia se envolvido em um acidente segundos antes, e o piloto havia sido jogado para fora. Mesmo sem condutor, a moto continuou seu trajeto por vários metros. Felizmente, o motociclista foi resgatado, mas demorou um pouco para reencontrar sua moto fantasma. Número 16. A mulher que se teletransporta. Uma emissora de TV da Noruega captou ao vivo uma cena inexplicável. Durante uma entrevista em um parque com carrossel, uma mulher aparece conversando com outra. De repente, ela simplesmente desaparece da tela quando uma terceira pessoa passa em frente. Como a gravação foi transmitida ao vivo, o vídeo rapidamente viralizou e acumulou mais de 9 milhões de visualizações. Muitos tentaram explicar o desaparecimento, mas nenhuma teoria convenceu. Número 17. Mãos assustadoras. Momentos como este são suficientes para reacender o medo de deixar seu bebê dormindo sozinho no berço, ou, no mínimo, dormir com um olho aberto. Um jovem casal ficou apavorado ao notar dedos estranhos surgindo entre as ripas do berço do filho, empurrando o colchão de baixo para cima. As mãos pareciam aparecer sob a cama e foram vistas de ângulos diferentes em noites diferentes. As atividades paranormais pararam depois que os pais removeram o berço. Porém, assim que voltaram a deixar o bebê dormindo nele, os fenômenos retornaram. Desta vez, com 3 mãos surgindo por baixo da cama e desaparecendo de repente quando o pai acordou. Número 18. Slenderman nos campos. Aqui vem o maior pesadelo de todos. Uma figura alta, magra, sem rosto, vestindo um terno preto. O lendário Slenderman. Ele foi filmado por uma câmera instalada no painel de um carro enquanto uma pessoa dirigia por um campo isolado. A aparição bizarra surgiu no meio da estrada, fazendo o motorista se desorientar e virar bruscamente na direção oposta. Pelo retrovisor, é possível ver o Slenderman caminhando lentamente em direção ao carro, de forma extremamente assustadora. O vídeo se encerra subitamente. O motorista conseguiu fugir? Ou virou alvo da criatura? Ninguém sabe o que aconteceu depois. Número 19. Estrada que respira. Este vídeo começa com um grupo de pessoas aterrorizadas correndo por uma estrada. De repente, elas param e começam a se mover em outra direção para escapar do que parecia ser algo realmente assustador. A estrada que respirava. Filmado no México durante um terremoto de magnitude 7,1, o chão parecia se mover como se estivesse respirando, com grandes rachaduras se expandindo e contraindo. Especialistas explicaram que o fenômeno é chamado de liquefação, quando o solo saturado de água perde sua rigidez e se comporta como um líquido, criando esse efeito de respiração da Terra. Número 20. Proteção sobrenatural. Imagens captadas por uma câmera em 2021 mostram 2 homens andando por uma estrada escura. Tudo parecia normal, até que um deles é empurrado com força e cai no chão. Reassistindo o vídeo em câmera lenta, é possível ver uma terceira figura, uma sombra misteriosa, emergindo do corpo do homem caído e empurrando o agressor para longe. Em seguida, essa mesma sombra retorna ao corpo, dando tempo para o homem se levantar. Muitos disseram que o vídeo foi gerado por computação gráfica, mas outros acreditam que pode se tratar de uma forma de proteção sobrenatural, como se uma energia espiritual tivesse intervindo para salvá-lo. Número 21. A aparição na estrada. Essa gravação é digna de pesadelo. Captada por uma câmera de painel, mostra uma figura fantasmagórica surgindo no meio da estrada. Do nada. A princípio, parece um homem comum vestindo camisa branca e calça azul. Mas assim que o carro se aproxima, ele desaparece. E não foi um caso isolado. Vários motoristas da mesma região na Tailândia relataram a mesma aparição. Um homem que aparece e desaparece após emitir um brilho estranho. O trecho virou ponto de atenção para quem dirige por lá à noite. Número 22. Mistério no estacionamento. O vídeo começa mostrando uma mulher caminhando em direção ao carro num estacionamento subterrâneo. Tudo parecia dentro da normalidade, até o momento em que ela se abaixa para colocar as sacolas no chão. É aí que uma figura voadora misteriosa atravessa a tela em altíssima velocidade de um lado para o outro.
A criatura era tão rápida que ativou as luzes traseiras de vários carros ao passar. Seria uma cena digna de ficção científica ou apenas um truque de edição brilhante? Fica difícil negar algo que deixou até os sensores dos veículos em alerta. Número 23. O carro que desaparece. Vez ou outra surgem vídeos de mistérios e ilusões que viralizam na internet. Um dos mais recentes mostra uma estrada de mão dupla no meio de um campo gramado, com vários carros passando normalmente. No entanto, um carro específico, que seguia como os outros, simplesmente desaparece no meio da pista. O vídeo não apresentou falhas visuais em outras partes, o que descartaria erro de gravação. Isso levantou diversas hipóteses. Teria sido um carro fantasma? Um viajante do tempo? Ou algo além da nossa compreensão? Número 24. O demônio do deserto. Há alguns anos, relatos começaram a circular sobre uma criatura humanoide vagando pelo deserto português. Com poucos registros disponíveis, um vídeo de 2019 chamou atenção por mostrar exatamente esse ser estranho. Durante uma entrevista com uma mulher, a câmera capturou ao fundo uma figura bizarra surgindo atrás de um poste branco, caminhando sobre duas pernas e curvando a cabeça. O monstro desapareceu rapidamente, mas deixou todos inquietos com a possibilidade de haver algo à espreita no deserto. Número 25. A equipe da SWAT no elevador. Você já assistiu à famosa cena de Capitão América, Guerra Civil, onde Steve Rogers entra calmamente em um elevador e em segundos percebe que está cercado por uma equipe de agentes fortemente armados, todos prontos para atacá-lo. Na ficção, ele consegue lidar com a situação usando seu escudo e habilidades de combate excepcionais. Mas e se isso acontecesse com alguém comum, sem superpoderes ou treinamento militar? Foi mais ou menos isso que aconteceu em um caso real capturado por uma câmera de segurança. Um homem entra em um elevador aparentemente vazio, mas logo percebe que está rodeado por homens vestindo ternos escuros, visivelmente armados e com aparência intimidadora. O clima dentro daquele espaço pequeno fica tenso de imediato, como se o ar tivesse se tornado mais pesado. O homem olha ao redor, visivelmente desconfortável, sem saber o que está acontecendo ou o que deve fazer. Ele não sabe se reage, se pergunta o que está vendo, ou simplesmente espera e torce para que tudo acabe bem. Essa situação levanta uma questão muito válida. Como você reagiria se se visse frente a frente com uma equipe armada em um ambiente fechado, sem rota de fuga? Consegue imaginar o nível de ansiedade e medo que uma pessoa comum sentiria diante de algo assim? Essa gravação serve como um lembrete impactante de como um momento rotineiro pode se transformar, do nada, em uma cena digna de filme de ação. Só que na vida real, sem roteiro, sem cortes, sem garantia de final feliz. Número 26. O incidente do guarda-chuva no elevador. Na cidade de Fuzhou, na China, um garoto viveu uma experiência que ele provavelmente nunca vai esquecer. E tudo por tentar ser prestativo de uma forma um pouco imprudente. Enquanto esperava com seu pai o elevador no prédio onde moravam, o menino decidiu usar o guarda-chuva para manter a porta do elevador aberta. Ele queria que o pai tivesse tempo de entrar antes que a porta se fechasse completamente. O que ele não sabia é que os elevadores modernos costumam ter mecanismos automáticos de fechamento, que em muitos casos não reconhecem objetos finos como obstáculos válidos. Assim, mesmo com o guarda-chuva entre as portas, o elevador fechou e começou a subir, levando o menino sozinho para os andares superiores. O desespero foi imediato. O pai ficou do lado de fora sem conseguir fazer nada, e o garoto ficou preso dentro da cabine. O elevador subiu até o 25º andar, e só lá, por sorte, uma pessoa que passava pelo local ajudou a resgatar o menino. Apesar do susto, ele não se feriu, mas ficou claramente abalado. Esse tipo de acontecimento ensina mais do que qualquer lição em sala de aula. Mexer com equipamentos automáticos sem entender seu funcionamento pode ser perigoso, e o velho ditado que diz para não abrir guarda-chuva dentro de casa acaba ganhando uma nova versão. Não use um guarda-chuva para segurar porta de elevador. Uma história com final feliz, mas que poderia ter sido bem diferente. Número 27. O intruso assustador no sótão. Imagine você deitado na sua cama, prestes a dormir, quando começa a ouvir sons estranhos vindos do sótão. Estalos, passos leves, como se algo, ou alguém, estivesse andando acima de sua cabeça. Isso aconteceu com Jeremy Kennedy, um morador da Pensilvânia, que a princípio tentou ignorar os ruídos noturnos, achando que talvez fosse apenas o vento.
algum animal ou a estrutura da casa se acomodando. No entanto, os barulhos persistiram e pioraram. Algo claramente não estava certo. Foi então que ele resolveu instalar uma câmera de segurança no sótão, para descobrir a origem daqueles sons. O que ele encontrou ao revisar as gravações foi simplesmente aterrador. Seu vizinho, um homem de 69 anos, estava rastejando no sótão da casa durante a madrugada. Isso mesmo. O vizinho havia feito buracos na parede e criado uma passagem secreta, com uma parte da estrutura que ele conseguia remover silenciosamente, para entrar e sair do sótão sem ser notado. O homem estava invadindo a casa enquanto Jeremy e sua família dormiam. Após essa descoberta chocante, Jeremy imediatamente procurou a polícia, que prendeu o invasor. Este caso é o tipo de coisa que parece saída de um filme de terror ou suspense psicológico, mas é completamente real. E nos deixa um alerta claro. Às vezes o perigo não está lá fora, distante. Ele pode morar logo ao lado. Número 28. O Hotel Assombrado Eagles. Você já teve aquela sensação estranha ao se hospedar em um hotel antigo de que estava sendo observado? Como se houvesse uma presença invisível, silenciosa, percorrendo os corredores? No Eagles Hotel, localizado em Quincy, Illinois, essa sensação parece ser constante entre os funcionários. Ao longo dos anos, várias pessoas que trabalham no local relataram acontecimentos inexplicáveis. Sombras que se movem sozinhas pelos corredores, risadas suaves e assustadoras ecoando à noite, portas que se abrem ou fecham sem motivo aparente. Esses relatos chamaram atenção, mas foi um vídeo captado pelas câmeras de segurança do hotel que realmente trouxe destaque ao caso. Nas imagens, uma figura escura se aproxima lentamente de um carrinho de manutenção posicionado no corredor. O mais estranho é que, segundos depois, essa figura simplesmente desaparece, sem deixar qualquer rastro. Nenhum funcionário estava ali naquele momento e não havia como alguém ter saído do campo de visão da câmera sem ser visto. Muitos acreditam que essa entidade registrada pode ser a mesma sombra misteriosa que os funcionários vinham mencionando há tanto tempo. Teria esse fantasma seguido a funcionária da limpeza pelo corredor? Após esse registro assustador, ela decidiu nunca mais deixar o carrinho sozinho. O vídeo reforça uma pergunta que muita gente já se fez ao passar a noite fora de casa. Será que os hotéis, com seus longos corredores silenciosos e histórias antigas, escondem presenças que não conseguimos explicar? Número 29. O intruso leopardo. Quando se fala em animais perigosos, o leopardo costuma estar entre os primeiros da lista. Esses felinos são conhecidos por sua força, inteligência e, acima de tudo, pela capacidade quase sobrenatural de se moverem com total silêncio. Um caso ocorrido em Mumbai, na Índia, ilustra perfeitamente o quanto esses predadores podem ser discretos e perigosos, mesmo em áreas urbanas. Durante uma madrugada aparentemente tranquila, uma família dormia profundamente em sua residência, um bangalô em uma área mais arborizada da cidade. O que eles não sabiam é que estavam sendo vigiados por um visitante muito indesejado, um leopardo selvagem que havia se aproximado sorrateiramente da casa. A câmera de segurança instalada na parte externa capturou toda a cena de forma clara. O felino de grande porte caminhava lentamente até a porta da frente, analisando os arredores com precisão. É importante destacar que os leopardos não costumam hesitar em atacar, principalmente se estiverem feridos, com fome ou se sentirem ameaçados. E mesmo que não estivessem provocando o animal, a simples presença humana poderia ser suficiente para gerar uma reação agressiva. Por sorte, o destino reservou um herói inesperado para essa história, o cachorro da família. Quando o leopardo se aproximou perigosamente da entrada, o cão começou a latir de forma intensa e persistente, quebrando o silêncio da madrugada. Os latidos foram altos o suficiente para acordar os donos, e mais importante ainda, assustar o leopardo, que desistiu da aproximação e fugiu para a mata próxima. A rápida reação do animal doméstico foi essencial para evitar uma possível tragédia. Esse acontecimento serve como um alerta para todos que vivem em regiões próximas a áreas de mata ou reservas naturais. Por mais urbanizadas que algumas cidades estejam se tornando, o avanço sobre os habitats selvagens aumenta a probabilidade de encontros com predadores como leopardos. Além disso, nos lembra da lealdade e da bravura que nossos animais de estimação são capazes de demonstrar, protegendo não apenas a casa, mas também todos que nela vivem.
mesmo diante de um adversário tão feroz. Número 30. Palhaços assustadores à solta. Palhaços deveriam ser divertidos, mas não quando estão tentando assustar. Em 2016, uma onda de avistamentos de palhaços assustadores se espalhou pelos Estados Unidos, Canadá e outros países. Um vídeo de 2014 mostra um palhaço parado na porta de uma casa na Califórnia, olhando diretamente para a câmera de segurança. Parte de uma tendência maior, esses palhaços apareciam repentinamente, muitas vezes saindo de florestas ou se escondendo em cantos escuros, tentando chocar ou intimidar as pessoas. Imagine ouvir a campainha à noite e ver um palhaço na porta. Arrepiante. Número 31. O desaparecimento misterioso de Kenneka Jenkins. Em 2017, a trágica história de Kenneka Jenkins intrigou autoridades e o público. Kenneka, de 19 anos, foi vista pela última vez em uma câmera de segurança entrando em um elevador de hotel. Horas depois, imagens mostram-na cambaleando pelos corredores, desorientada e assustada, até entrar em uma cozinha e desaparecer da vista da câmera. Mais de 21 horas depois, seu corpo foi encontrado em um freezer do hotel. As autoridades declararam a morte como acidental, mas muitos acreditam que há mais nessa história. O vídeo levanta questões sobre o que realmente aconteceu naquela noite. Número 32. A figura fantasmagórica na prisão do Brasil. Uma câmera de segurança em uma prisão de Campo Grande, Brasil, capturou uma figura misteriosa que deixou muitos intrigados. Inicialmente, a gravação parece tranquila, mas então uma figura escura aparece, movendo-se em direção à parede e tentando escalá-la antes de desaparecer no ar. Guardas compartilharam o vídeo online, buscando opiniões sobre o que poderia ser. Alguns acreditam que era o fantasma de um ex-prisioneiro, enquanto outros pensam que poderia ser apenas um saco de lixo levado pelo vento. A maneira como a figura escala a parede e desaparece sem deixar rastros mantém o mistério. Número 33. Os Nightcrawlers de Yosemite. Um casal aposentado em Yoss, Califórnia, já havia enfrentado vários arrombamentos em casa e decidiu instalar uma câmera de segurança na entrada. O que capturaram foi surpreendente. Duas figuras apareceram na entrada, uma muito pequena e outra incomumente alta, ambas com pernas longas e corpos superiores pequenos. Essas criaturas, conhecidas como Nightcrawlers, já foram vistas em outras partes do mundo. O vídeo mostra essas figuras humanoides movendo-se de maneira estranha, levantando questões sobre sua origem. Seriam reais ou há outra explicação para o que a câmera capturou naquela noite? Número 34. A sombra misteriosa na estrada. Você já ouviu falar de pessoas fingindo acidentes na estrada para processar motoristas? Neste vídeo estranho, um motorista parece encontrar uma situação assim, mas as coisas não saem como esperado. Enquanto dirige, ele vê uma figura deitada na estrada e freia. Ao sair do carro para verificar, não encontra ninguém. Felizmente, tudo foi capturado pela câmera do carro, que mostra uma sombra escura movendo-se em direção ao veículo antes de desaparecer. Seria uma farsa ou algo mais misterioso? Mais uma cena estranha capturada em vídeo, deixando mais perguntas do que respostas. Número 35. O pesadelo no elevador. Imagine esta situação. Um homem termina suas compras e entra no elevador para subir até seu apartamento. O que acontece a seguir é algo que ninguém gostaria de experimentar, nem mesmo em seus piores pesadelos. Não importa quantos botões ele pressione, o elevador continua subindo descontroladamente, sem parar. Ele deve ter ficado apavorado, sem saber quando ou se a viagem terminaria. O elevador simplesmente continuava subindo, levando-o cada vez mais alto. Foi um milagre que ele tenha sobrevivido a essa experiência aterrorizante. Felizmente, a história termina sem tragédia, mas o homem certamente nunca esquecerá o momento em que o elevador assumiu o controle. Número 36. Um pesadelo com câmeras de segurança. Ring. Câmeras de segurança são projetadas para nos fazer sentir seguros, especialmente dispositivos como a Ring, que protegem sua casa enquanto você está fora. Mas às vezes, esses sistemas podem ter o efeito oposto, como descobriu uma família no Mississippi. Enquanto a câmera estava instalada no quarto das crianças, um hacker conseguiu assumir o controle e aterrorizou a jovem filha. O invasor não apenas acessou as configurações da câmera, mas também falou com a garota de 8 anos. Quando ela nervosamente perguntou quem era, ele respondeu de forma sinistra, dizendo ser o Papai Noel e seu melhor amigo.
Essa violação de segurança deixou a família abalada, provando que nenhuma tecnologia é a prova de falhas e que há lados sombrios nos dispositivos em que confiamos. Número 37. A falha no elevador em Krasnodar. Este evento perturbador ocorreu em Krasnodar, Rússia, onde um homem entrou em um elevador e imediatamente percebeu que algo estava errado. O mecanismo da porta falhou e ele rapidamente sentiu que estava em perigo. Confiando em seu instinto, saiu do elevador no último segundo. Uma decisão que provavelmente salvou sua vida. Se ele tivesse ignorado esse pressentimento, o desfecho poderia ter sido trágico. Esse caso nos mostra como é fundamental ouvir nossa intuição, principalmente em situações que envolvem risco imediato. Número 38. Uma experiência turbulenta em um cruzeiro. Os cruzeiros são uma escolha de férias cada vez mais popular, oferecendo de tudo. Toboáguas, cassinos, espetáculos ao vivo. Mas nem toda viagem no mar é tranquila. Em julho de 2018, o navio de cruzeiro Pacific Sun, na Austrália, enfrentou uma tempestade feroz. Ondas gigantes fizeram mesas e cadeiras deslizarem violentamente por todo o deck. Passageiros tentavam se segurar onde podiam enquanto o navio balançava intensamente. Apesar do caos, ninguém se feriu. Como forma de compensação, a empresa ofereceu um desconto de 25% na próxima viagem dos passageiros e prometeu reforçar a segurança dos móveis a bordo. Número 39. A festa de dança no elevador com Darth Vader. Imagine entrar em um elevador esperando uma viagem comum. E de repente as portas se abrem e aparece um homem vestido como Darth Vader. Antes que você possa entender o que está acontecendo, toda a turma de Star Wars entra com ele. E começa uma coreografia improvisada. O choque inicial se transforma em confusão e depois em um momento totalmente surreal. A respiração pesada do personagem já é suficiente para deixar qualquer um nervoso, mas quando a dança começa, tudo vira uma cena digna de filme. Uma pegadinha divertida e inusitada que mostra como até os lugares mais banais podem guardar surpresas inesperadas. Número 40. A pegadinha do elevador da LG. Já ficou tão assustado com algo que não acreditou nos seus próprios olhos? Foi isso que aconteceu com várias pessoas em 2012, ao entrarem em um elevador e ouvirem sons estranhos. De repente, o chão parecia desaparecer. As pessoas congelavam de medo, achando que o elevador estava caindo. Mas tudo não passava de uma ação publicitária da empresa LG. A empresa instalou monitores no chão para promover a nitidez das telas de seus novos televisores, criando a ilusão de que o piso sumia. Não era perigoso de verdade, mas a reação das vítimas foi compreensível. Quem não se assustaria com uma queda livre inesperada? Número 41. A figura pálida de Moorhead. Em Moorhead, Kentucky, um morador postou uma filmagem assustadora de sua câmera de segurança. O vídeo mostra uma figura extremamente pálida, alta e magra, andando de maneira estranha próximo ao carro da família durante a noite. O jeito como se movimentava parecia não humano, o que deixou todos arrepiados. O dono da casa não conseguiu identificar quem ou o que era aquela criatura. Teria sido só alguém vagando à noite ou algo mais sinistro? O mistério permanece, mas para aquela família, a ideia de ter algo tão estranho rondando sua casa é perturbadora o suficiente. Número 42. O fantasma no elevador. Às vezes, o paranormal nos pega de surpresa nos lugares em que mais nos sentimos seguros. Duas pessoas entram em um elevador conversando normalmente. De repente, uma figura fantasmagórica aparece atrás de uma delas. A imagem é borrada, mas sua presença é clara. Muitos acreditam que poderia ser o espírito de alguém que morreu ali e não conseguiu partir por alguma pendência. Quem era ou por que apareceu continua sendo um mistério. Mas sua aparição inesperada é um lembrete arrepiante de que talvez o desconhecido esteja mais próximo do que imaginamos. Número 43. A pegadinha do poltergeist no dormitório. Em um quarto de faculdade, um rapaz está deitado na cama quando, de forma súbita e inexplicável, ele é puxado para cima como se uma força invisível o levantasse. A câmera gravou tudo, e o vídeo viralizou como possível prova de um poltergeist. Um tipo de espírito que pode mover objetos ou influenciar o ambiente ao redor. Após ver isso, é difícil imaginar como alguém conseguiria dormir ali novamente. Mesmo que seja uma encenação muito bem feita, a filmagem deixou muita gente com os cabelos em pé. Hora do tópico curioso. A polêmica de Jessica J. Dazzle Carter. Uma grande controvérsia surgiu envolvendo uma das celebridades mais famosas do mundo.
Jessica J. Dazzle Carter, conhecida por ser campeã mundial de twerking. Um vídeo vazado de uma câmera de segurança mostra Jessica se preparando para um procedimento que provavelmente envolvia implantes nos glúteos. O vídeo, que rapidamente se tornou viral, a mostra em uma clínica particular momentos antes da operação. Jessica, que construiu toda a sua carreira com suas habilidades únicas de dança, foi imediatamente desclassificada da próxima competição de twerking devido às implicações de realizar cirurgia estética. As regras do concurso proíbem quaisquer melhorias que possam alterar as habilidades naturais dos competidores. Essa revelação gerou um intenso debate entre fãs e críticos. Muitos questionam a justiça dos padrões de competição, enquanto outros expressam decepção com sua decisão de buscar cirurgia. Essa desclassificação poderia ser um ponto de virada na carreira de Jessica? Como isso impactará o futuro das competições de twerking? Compartilhe sua opinião nos comentários com a hashtag Tópico Curioso. Número 44. A esfera luminosa em Singapura. Noel Boyd, morador de Singapura, recebeu de seu irmão uma gravação bizarra feita por uma câmera de segurança no condomínio onde ele morava, em Tampines. O vídeo mostra uma esfera de luz flutuando pelo local, algo que muitos interpretam como energia espiritual. No mundo paranormal, há quem acredite que essas orbes sejam espíritos de pessoas falecidas. Outros acham que são apenas partículas de poeira refletindo a luz. Seja qual for a verdade, o vídeo deixou muitos se perguntando: teria sido um espírito ou apenas uma falha da câmera? O que você acha que aquela misteriosa esfera realmente era? E aí, depois de tantos registros inacreditáveis capturados por câmeras de segurança, fica aquela dúvida no ar. Quantas coisas estranhas estão acontecendo ao nosso redor, sem que a gente sequer perceba? Seja um animal selvagem rondando a casa, um vizinho com intenções sinistras ou até algo que desafia qualquer explicação lógica, uma coisa é certa: essas imagens nos mostram que o inesperado pode surgir nos lugares mais comuns. Câmeras estão em todos os cantos hoje em dia, e cada uma delas é como uma janela para o desconhecido. E se essas gravações nos ensinaram algo, é que devemos estar sempre atentos. Afinal, nunca se sabe o que pode estar à espreita, seja do lado de fora ou dentro da sua própria casa. Se você já viveu algo estranho, captou alguma cena inexplicável ou tem uma teoria sobre algum dos casos que mostramos aqui, compartilha com a gente nos comentários. A gente adora ouvir as histórias de vocês. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!